Louve o Senhor. Aleluia. Na palavra de hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 14, versículo 1, 2 e 6. Eu vou ler do tradução de João Ferreira da Almeida. Louve o Senhor. Aleluia. Versículo 1. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Versículo 2. E disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-se, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Silo. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou para mim que eu seria rei sobre este povo. Versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? Pois eu sou enviada a ti com duras novas. Louve o Senhor. Aleluia. Eli, 1 Rei, capítulo 14, versículo 1, 2 e 6. E Eli do João Ferreira da Almeida. Louve o Senhor. Aleluia. Então, aqui falou sobre Jeroboão, esposa dele, e o filho dele, Abias. E aconteceu num tempo, porque Jeroboão ficou rei no Israel, como Rehoboão não quiser abaixar o peso das coisas para o povo acabou ungindo Jeroboão o rei. Só que o Jeroboão não fez as coisas conforme Deus quer. Jeroboão não andou conforme Deus quer. Ficou servindo ídolos, ficou fazendo as coisas fora do mandamento de Deus. E aconteceu num tempo que o filho desse Jeroboão ficou doente. Sabe quando a pessoa quiser esconder, é porque ele já fez alguma coisa errada. Ela falou para a mulher dele: esconde, disfarce. E quando a pessoa quer disfarçar, coloca alguma coisa, muda alguma coisa, e vai lá para o profeta Aías. Como que uma pessoa quer disfarçar para uma profeta? Se o profeta já sabe o que você está fazendo dentro do seu quarto, se o profeta já sabe o que você está fazendo longe dele. E mesmo assim, Jeroboão falou para a esposa dele: vai, se desfaz e vai lá no profeta de Deus e vê para ele sobre o filho que está doente. Então, essa aqui que Jeroboão fez aqui é certo de ter pedido para ir buscar informação com o profeta de Deus. Mas não é certo para ele ter falado para a mulher dele: esconde, disfarce, para ver o homem de Deus. Não precisa ver se disfarce. Porque o homem de Deus vê pessoa de longe, vê pessoa fora. Então, porque ele falou para a mulher dele disfarçar para poder ver esse homem de Deus. Porque esse homem de Deus é velho. Ele não enxergava mais. Ele já de idade. Mas a profeta de Deus, uma coisa que ele não sabe, que a profeta de Deus não vê as coisas que eles vê com esse próprio olho. Eles vê as coisas bem fora desse olho que a gente vê. Esse aí que o Jeroboão não percebeu. Quando ele falou para a esposa dele: desfaz e vai ver o homem de Deus. Só que a mulher do Jeroboão, ela disfarçou e foi lá. Antes que, quando o pé dele está pisando entrar na porta, o profeta de Deus já chamou ele: mulher do Jeroboão, por que se desfaz assim? Você viu que nada que você vai esconder para um profeta de Deus. Ele sabe de tudo. Sabe de tudo de dentro, sabe tudo de fora, sabe tudo de você. Não há nada que você pode esconder para um profeta de Deus. Então, o Jeroboão fez isso aqui porque ele já estava vivendo fora do que Deus mandou para ele viver. Deus já explicou ele, falou para ele: você vai ser o rei. Ungiu ele para ser o rei, porque começou a viver a vida tudo errado. Aí ele mandou para a esposa: vai, esconde-se, vai lá
e pergunta sobre a mulher. Mas aqui, a mensagem que o profeta de Deus deu para ele não é mensagem boa. Deu uma mensagem muito dura, muito pesada para ele. Que aquele filho que ela vem perguntar, vai morrer. E o resto da família do Jeroboão, os que morreram na cidade, não vão ser enterrados. Os que aves vão comer, os que vão morrer, eles vão morrer morto, que não vai ser sepultado. Ninguém deles vai ser sepultado. Eles vão morrer assim, morte ruim. Então é isso. Quando a pessoa fica vivendo fora conforme a palavra de Deus, quando a pessoa fica vivendo fora conforme o que Deus quer, o que espera esse tipo de pessoa é sempre ruídas, sempre coisas mais. Então aqui a gente vai aprender aqui. Não pode esconder nada de um profeta de Deus. Não pode esconder nada de um profeta de Deus, porque ele sabe de tudo. E a gente tenta viver a vida certa, a vida correta. Porque quando vive corretamente, espera coisas boas para você. Mas quando vive coisas erradas, espera coisas ruins para essa pessoa. Que Deus nos abençoe e abençoe essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.